Que tipo de crente você é? Você acha que Jesus te comprou e agora te colocou à venda? O tema que nós queremos abordar nesta noite é o discípulo sem vestes. Esse é o tema que nós queremos dar, essa mensagem. O discípulo sem vestes. Na noite que o nosso Senhor Jesus Cristo foi traído, Jerusalém viveu uma noite conturbada, agitada. A agitação naquela cidade foi muito grande. No final da tarde, Jesus senta-se com os discípulos para celebrar a Páscoa. Após Jesus ter celebrado a Páscoa com os seus discípulos, Jesus institui a ceia. E quando Jesus está instituindo a ceia, Jesus volta-se para Judas e diz a Judas: o que tens a fazer, faze logo. Judas sai do ambiente antes de participar da ceia e vai procurar os sacerdotes e os soldados para prender a Jesus, pois Judas sabia que depois da Páscoa Jesus iria para o monte. Já era acostumado Jesus ir para o monte, ir lá louvar, adorar a Deus. Mas aquela noite a agitação em Jerusalém foi muito grande, o corre-corre foi muito grande, de sorte que Jesus no Getsêmani é surpreendido de forma à vista dos apóstolos inesperada. Para Jesus não havia novidade nenhuma, porque Jesus sabia que ia acontecer aquilo, mas os apóstolos não sabiam. E a Bíblia diz que, por Jesus ter sido surpreendido por Judas e pelos soldados, Jesus foi preso. E no momento que Jesus é preso, os discípulos que estavam presentes no Getsêmani, eles correm, afastam-se de Jesus com medo também de serem presos. E aquele tumulto que estava havendo lá no Getsêmani, ele adentra aos portões de Jerusalém, e Jerusalém fica completamente agitada. E aquele alvoroço, aquela gritaria, passando pela porta da casa do sumo sacerdote, e de repente, um discípulo, envolto, coberto, apenas de um lençol, sai da sua cama, sai de onde estava e vai até o tumulto. E lá, em meio ao tumulto, em meio a toda aquela agitação, ele é descoberto. Ele é descoberto e alguém diz: esse aí também é um seguidor do Nazareno. E algumas pessoas tentaram o agarrar para o entregar às autoridades. E quando meteram mão naquela pessoa, naquele jovem discípulo, que arrastaram ele pelo lençol, o lençol caiu
e aquele jovem estava nu. E baseado nisso, nós queremos trazer os princípios que esse acontecimento nos revela. E como é perigoso estar vivendo uma vida diante de Deus apenas coberto de um lençol. Como se encontra a sua vida diante de Deus? Protegida? Você verdadeiramente está com as vestes que deveria estar? Ou simplesmente espiritualmente te encontras simplesmente coberto com um lençol? Quando aquele jovem percebeu que o lençol não estava mais sobre ele, a sua vergonha foi exposta. Diz-nos a Bíblia que aquele jovem saiu correndo nu. Se nós estivermos apenas cobertos espiritualmente de lençol, sem as vestes apropriadas que a Bíblia diz, recomenda que nós devemos estar vestidos apropriadamente diante de Deus. E o tom que eu dou não são vestes de pano, não é as vestes que cobrem o nosso físico, mas as vestes que cobrem a nossa alma, o nosso espírito. Corremos o risco também de passar a vergonha. A vergonha daquele jovem foi sem igual. Imagina um jovem no meio de uma multidão com um grande alvoroço, correndo nu. Imagina no mundo espiritual crente, desnudo, sem as vestes apropriadas, correndo, porque está nu espiritualmente. A pergunta aprofunda nessa noite: como você está vestido espiritualmente? Pelo menos temos alguns símbolos através desse acontecimento. Esse acontecimento narrado por Marcos é despertativo, ele chama a atenção, ele é profundo, ele é espiritual. Não simplesmente uma informação de que um jovem estava de lençol no meio da multidão e quando alguém tentou agarrá-lo, o lençol caiu e aquele moço, discípulo de Jesus, saiu correndo nu pelas ruas de Jerusalém. Isso não é apenas um texto informativo, é um texto despertativo, que vem despertar a minha e a tua vida espiritual. Como estamos espiritualmente diante daquele que é chamado o grande eu sou? Como estamos espiritualmente diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Estamos apenas enrolado, coberto, semi-coberto, com um lençol? Ou não temos peça nenhuma vestida de conformidade com o que devemos nos vestir e completamente desprotegido espiritualmente, a ponto de todos verem a nossa nudez? Como estamos? O que isso simboliza? Quais são as simbologias e o que podemos aprender? Posso ouvir um amém da sua atenção? Você está interessado nessa noite em ouvir essa mensagem? Quantos estão interessados, digam amém. Primeiro símbolo, o que aquilo simbolizava? O que isso simboliza? Aqueles que se cobrem de um lençol são um símbolo dos seguidores de Jesus, mas sem compromisso.
um discípulo de Cristo, e todos nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Mas não para viver uma vida do nosso jeito, sem compromisso com Jesus, sem compromisso com a sua palavra, espiritualmente, completamente desnudo, sem nenhuma proteção espiritual. Nós achamos, amado, que ser frequentador de igreja é ter compromisso com Jesus. Nós achamos que vir a uma cerimônia religiosa é ter compromisso com Jesus. Não é. Mas não é mesmo. Aquele jovem é um verdadeiro símbolo de uma pessoa que segue a Jesus, mas sem compromisso. Todos aqueles que seguem a Jesus sem compromisso estão nus espiritualmente. Aliás, ele não tem compromisso, então ele vai se trajar espiritualmente falando adequadamente para quê? Ele não tem compromisso. Era apenas um seguidor, era mais um em meio à multidão. Aquele jovem seguia, mas não tinha compromisso. Ele se tornou um discípulo casual, por acaso. Podemos ver também nos dias de hoje, também os discípulos casuais. Eles são discípulos porque acham bonito o louvor. Eles são discípulos porque acham bonito cantar, tocar, pregar. Mas o compromisso não tem. Estão completamente sem roupa espiritual. Não é um verdadeiro discípulo. Falta ali o compromisso com Jesus. Era um discípulo de improviso. Muitos são assim. As suas vestes espirituais são improvisadas. Deixa eu jejuar hoje porque vou cantar. Deixa eu jejuar hoje porque vou pregar. Deixa eu jejuar hoje porque estou na escala para fazer isso ou aquilo. A nossa vida cristã não pode ser movida por improvisos. A nossa vida cristã tem que ser movida pela responsabilidade, pela seriedade de sermos discípulos de Jesus. Jesus tem discípulos aqui nessa noite, digam amém. Todos aqueles que são discípulos de Jesus, digam amém. Então, o discípulo é marcado pela sua responsabilidade, pelo seu compromisso, não pelo seu improviso. Olha, eu vou improvisar aqui. Se der, eu faço a vontade de Deus. Se não der, eu não faço. Que tipo de discípulo você é? Se tem esse tipo de comportamento? Que tipo de compromisso você tem com Deus que depende da aprovação dos homens? Eu não dependo da aprovação de ninguém. Eu só quero ser aprovado por Deus. Se Deus não me aprova, então eu estou perdendo meu tempo. Mas se Deus me aprova, é um sinal de que eu tenho alguma coisa que agrada a Deus na minha vida. E uma das coisas que nós podemos ter que agrade a Deus chama-se compromisso. Não improvise a sua vida espiritual. Não improvise, assuma, porque quando você é um discípulo de improviso, quando você é um discípulo, sabe, da casualidade, então você espiritualmente está nu, não está vestido. Olha, para te lembrar, está escrito aqui, ó, na missiva de Deus, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes. Em todo o tempo, nós devemos estar vestidos
e adequadamente vestidos espiritualmente. E quais são essas vestes? Eu ainda vou dizer para você nesta noite. Quais são as vestes adequadas que todos os discípulos de Jesus precisam vestir? E quando falamos de discípulos de Jesus, não estamos falando de apóstolos, nós estamos falando de seguidores. Como seguidor de Jesus, você não pode viver, eu não posso viver uma vida nua, apenas coberta por um lençol. O que te cobre espiritualmente? É apenas um lençol? O que és como discípulo de Jesus? Aquele discípulo casual? Por acaso eu sou discípulo? Por acaso eu sou crente? Por acaso eu vou à igreja? Por acaso? E ter uma vida espiritual improvisada? Não é isso que Jesus quer. Qual a segunda lição que temos aqui nesse texto? Daquele jovem que correu nu e era seguidor de Jesus. Qual o segundo símbolo? Aqueles que se cobrem apenas com um lençol, são um símbolo daqueles que vivem a superficialidade da vida cristã. Ei, meu irmão, minha irmã, a vida cristã é para ser vivida em profundidade. Não tem como apenas colocarmos na vida cristã o nosso corpo. Temos que colocar na vida cristã o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Se eu sou cristão, então eu não posso ser um cristão superficial. Aquele cristão que está apenas na superfície, aquele cristão light, não, tem que estar consagrado para o meu Deus, tem que estar consagrado o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Ele me fez completo, e por completo eu devo servi-lo. Alguém me entende? Por que aquele jovem saiu correndo nu? Porque ele era um discípulo da superficialidade. Ele era o discípulo superficial. Ou você tem um compromisso com Cristo, ou não tem. Ou somos de fato cristão, ou não somos. Ah, mas eu sou religioso, não basta. Eu sou frequentador da igreja missionária apacentar, não basta. Você tem realmente na mão do Senhor todo o seu ser entregue? Você tem o seu corpo, a sua alma, o seu espírito entregue na mão de Deus? Ou é apenas um barganhador de favores? Se Deus me der atenção, eu dou atenção a Ele. Não, não é isso não. Sabe quando Deus falou através de Jesus como deve ser o amor que deve ser demonstrado para Deus? O primeiro mandamento diz assim: que devemos amar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amém? Hoje era para ser o culto dos jovens, mas não houve possibilidade de ser. Eu pregaria essa mesma palavra no culto dos jovens, porque eu tenho uma palavra para o jovem. Que tipo de jovem cristão é você? Superficial? Aquele tipo de jovem que está na igreja, mas não tem compromisso com Deus? Quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você gasta se envolvendo com Deus e com sua palavra? Nós queremos ir para o céu, amado, e achamos que para ir para o céu, vamos de qualquer maneira, sem compromisso com Deus, sem disciplina de oração, sem disciplina de jejum, sem disciplina de ler a Bíblia. Ah, estou bem com Deus, eu não fumo,
Eu não bebo? Eu estou bem com Deus, será? Emocionalmente estamos bem com Deus? Espiritualmente estamos bem com Deus, sem ter contato com Ele? Deus chama o profeta, leva o profeta até um grande rio e diz: entra. As águas batiam apenas no tornozelo. E Deus disse: está muito raso, entra. Entra. Manda o profeta entrar. O profeta entra, as águas batem no joelho. E Deus diz: entra. Até que entra e a água cobre a cabeça do profeta. O que quer dizer isso? Deus quer profundidade de relacionamento. Deus não quer nenhum crente superficial. O crente superficial, espiritualmente, ele está vulnerável, ele está nu. Todo crente, não apenas os jovens, mas todo crente. E Deus não nos chamou para vivermos no superficial. Não, eu sou aquele crente light. Eu não me envolvo nada na igreja. Eu não quero tocar, eu não quero cantar, eu não quero nada, eu sou light. O compromisso da vida cristã envolve atividade, envolve reprodução. O quarto estágio da vida cristã chama-se reprodução. Como cristão, nós somos chamados para dar frutos. E não apenas comer os frutos que Deus nos dá. É isso que implica. Mas como cristão, nós só queremos comer o fruto que Deus nos dá. Não queremos frutificar. Aí chega a fase da frutificação. Eu não quero. Eu não quero me envolver. Eu não quero estar na frente. Você está nu espiritualmente? Porque o medo faz parte daqueles que estão nu espiritualmente. Era, portanto, aquele jovem um arranjo, uma proteção superficial. Como é que a pessoa vai sair enrolado de lençol? Nenhuma pessoa de bom senso faz isso. A gente olha isso aqui, é engraçado. Isso não tem nada para transmitir para mim, não diz nada, mas diz. Literalmente falando, imagina você me encontrar de noite com um lençol. Ô pastor, o senhor vai para onde? Pastor, o senhor tem o que aí por baixo? Nada. Pastor, o senhor é louco, é? Andando no meio da rua, enrolado com um lençol. Tem muitos crentes assim também, espiritualmente falando, andando no meio da rua, sendo chacota de demônios, e apenas enrolado em um lençol. Deus não comprou para você lençóis. Deus te deu e te dá vestes espirituais. E você deve fazer o uso dessas vestes espirituais a partir de hoje, a partir de agora. Sabe, quando Adão comeu, pegou umas folhinhas, se cobriu. Eva pegou umas folhinhas, se cobriu. Deus disse: vocês estão nus. Deus disse: vocês estão nus. Matou um animal, tirou o couro, fez uma roupa e disse: agora vocês estão vestidos. Não adianta a gente cobrir o nosso físico e o nosso espírito estar descoberto. A verdadeira proteção espiritual, ela vem de dentro para fora. Se eu pudesse me proteger com a couraça, eu botava essa couraça. Se eu pudesse me proteger a minha cabeça com um álamo, eu colocaria um capacete. Mas quando você vai ver o que protege a nossa mente,
Está escrito lá. O que é que protege a nossa mente? Então aquele moço estava o quê? Com uma proteção superficial. Não estava completamente protegido. Não havia mais nada além daquilo. Quando nós estamos apenas cobertos por um lençol, aparentemente estamos cobertos. Quando estamos aparentemente, espiritualmente bem, estamos cobertos aparentemente com apenas um lençol. Isso não é uma real proteção. Se queremos a real proteção, temos que vestir vestes que são oferecidas por Deus através da sua palavra. Posso ouvir um amém? Alguém está entendendo? Os que estão entendendo, digam amém. O discípulo sem vestes. Por que não dizer o discípulo nu? Quando lhe arrancaram o lençol, não havia mais nada para lhe proteger. Era vergonhoso. Assim é um crente desprotegido. Ele tem aquela proteçãozinha de nada. Mas quando arranca o lençol, vê toda a sua vergonha, descobre toda a sua vida. Aí ele acaba revelando que ele é iracundo, que ele é sentimental, que ele é mundano, que ele é pornográfico. Essa não é uma palavra para quem não tem conhecimento bíblico. Esta palavra é para quem já conhece a Bíblia. Quem conhece a Bíblia aí, diga amém. Você conhece a Bíblia? Diga amém. Então é para você. É para você que conhece a Bíblia. Aquele lençol simboliza a máscara de muita gente. Quando a máscara cai, aí vê a sua nudez. Vê quem verdadeiramente é. Vê quem verdadeiramente é. Que tipo de temperamento que tem. Que tipo de santidade tem. Ele estava assim, pensando que estava protegido, mas não estava. Era uma segurança aparente, era um conforto aparente, era um discipulado aparente, era um cristianismo aparente. Tudo nele era aparente, aparentava ser, mas não era. O lençol caiu. Olhe para mim. Quem apenas se cobre com um lençol, um dia o lençol cai. Um dia é revelada a verdadeira identidade que está na pessoa. Se verdadeiramente ela é cristã, ela vai permanecer no cristianismo autêntico. Mas se ela é uma pessoa dentro da igreja, que está enganando a si mesma, isso vai ser revelado. Um dia o lençol cai. Porque a pressão do mundo é muito grande. A pressão contra aquele jovem que veio dos 4 cantos, e onde ele estava foi muito grande. Ele é um seguidor de Jesus. Vamos atrás dele, vamos pegar ele. Ei! E quando pegaram o jovem, o lençol caiu. Cuidado. Se você está apenas com um lençol lhe protegendo espiritualmente, cuidado, que a qualquer momento esse lençol pode cair. A superficialidade que gera permissividade, entendeu? É a superficialidade que gera permissividade. Esse viver superficial com Deus. Eu não oro, eu não gosto de orar. Aí vem o diabo e diz bem assim, uma coisinha, aí eu abraço. Aquilo que o diabo coloca na minha mente já é permissão que eu dou.
A sua mente tem que ser uma caixa fechada. Só pode entrar na sua mente aquilo que você quiser, e não o que o diabo quer colocar. Ei, querido e amado irmão, é a sua mente que dá lugar a Deus ou dá lugar ao diabo? É a sua mente, é a nossa mente. Seja um crente light, para que esse negócio, Deus não quer tudo isso, Deus só quer o coração, tá? E a mente é que é o depósito, aonde depositamos o bem e o mal é na mente, e deixamos descer para o coração. E tem muita gente que fala bobagem. Vigia, irmão. Porque a Bíblia fala que nós devemos vigiar por quanto tempo? O tempo todo. Vigiai sem cessar. Vigilância total. Pelas pequenas coisas o mal se apresenta. Se você deixa se elevar por um ressentimento, pode ter certeza, o diabo já escravizou. Se você deixa se elevar por uma mágoa, o diabo já escravizou. Se você deixa se elevar por um convite de Satanás, o diabo escraviza. Então, não podemos ser para com o nosso Deus superficial. Tem gente que é tão superficial, ela não pode jejuar. Se jejuar, passa mal. Ela não pode jejuar. Ela não pode fazer nenhum sacrifício para Deus. Não pode. É um peso jejuar, é um peso ler a Bíblia até 1h da manhã. Mas quantas vezes ficamos no celular até 1h da manhã, até 2h, jogando conversa fora, coisa que não edifica a nossa alma, coisa que não edifica o nosso espírito, e ficamos lá. Ei, a realidade é uma só. Você tem dentro de você um espírito que não vai morrer nunca. No dia da sua morte, esse espírito volta para Deus, fica aguardando o dia da ressurreição. Depois ele volta para aquele corpo que nós tivemos aqui na terra e morremos, e ele vai entrar naquele corpo de vez, e aí vai ser decretado a eternidade. E na eternidade, ou será prazerosa com o Senhor, ou será desconfortável com Satanás. É tempo, amado, de andarmos espiritualmente vestidos. E eu vou lhe dizer de que tipo de vestes devemos estar vestidos. Aquele lençol era superficial. E quando estamos realmente dentro da superficialidade, damos lugar à permissividade. Achamos que tudo é permitido. E nesse estado de vida superficial, as pessoas confundem sexo com amor, se tornam moralmente frágeis, permissivas, não têm filtros morais, têm dificuldade para dizer não, e a maioria das vezes a dificuldade para dizer não é para o pecado. Abraçamos o pecado e sim, sim Senhor, e na hora de botar o pé firme, não tem potência espiritual para dizer não, não e não. Na minha vida você não se aloja, na minha vida você não penetra, porque não estou nu, eu estou com vestes que o Senhor ordenou que eu as vestisse. Quantos entendem? 3. Aquele jovem era símbolo daqueles que preferem o que dá certo, em vez do lugar do que é certo. Todos aqueles que preferem o que dá certo. Não vamos viver no modismo. Somos crentes jovens, somos crentes da moda. Vamos viver no modismo. Não estou falando de vestes.
Estou falando dos modismos espirituais. Existem vários modismos. Se o modismo da veste já prejudica, imagina os modismos espirituais. Imagina. Posso dizer uma grande verdade? Mais de 50% dos crentes hoje, ao chegarem na igreja, não dobram mais os seus joelhos para orar. Não dobram. Eles realmente apenas se dão para aquilo que acham certo, e não para aquilo que verdadeiramente é certo. Hoje os crentes não intercedem mais pelo culto. Já ouvi pessoas dizer: eu gosto de chegar na hora do louvor. Já ouvi alguém dizer: daqui, desce na igreja. Outros disseram bem assim: não, o som é muito alto, eu só gosto de chegar depois do louvor. Aonde é o compromisso? Discípulos nus, sem vestes espirituais. Discípulos que estão vulneráveis a qualquer coisa, menos a palavra de Deus. São sensíveis a qualquer proposta do mundo. Não fomos chamados para ser assim. Fomos chamados realmente para resistir o mundo. Levante a sua mão e declare, diga: eu fui chamado por Deus para resistir o mundo. Aonde está escrito na Bíblia que devemos amar o mundo? Quem ama o mundo é vulnerável. É igual aquele jovem: deixa eu ver o que é que está acontecendo. E saiu às pressas, não para socorrer Jesus, e nem adiantaria. Jesus não precisaria do socorro dele, mas ele saiu para ver o que é que estava acontecendo. E muitas pessoas são assim, vivem a vida espiritual tão vulnerável, são tão frágeis espiritualmente, que qualquer movimento, elas querem ver o que é que está acontecendo, não para defender a bandeira do cristianismo, mas serem atraídas pelos acontecimentos. Por isso, não devemos preferir o que dá certo, mas devemos preferir o lugar certo. E sabe aonde é o lugar certo? O lugar certo é estar com Cristo, fazendo a vontade de Cristo, amando a sua palavra. Não tem amor a Deus se não tiver amor à sua palavra. Essa é a verdade. A verdade é essa. Não, a palavra de Deus é pesada, mas Deus não é pesada. Eu vou lhe dizer uma coisa: Deus é tanto pesado quanto a sua palavra. Porque Deus é a palavra é Deus. Não podemos desassociar Deus da sua palavra. Deus não é diferente da palavra que Ele instituiu para nós. Não existe de ser bem assim. Não, Deus escreveu, mas Deus não é assim. Deus escreveu, mas Ele não é assim. Não existe. Se está escrito que ficarão de fora os cães ficarão de fora. Se está escrito que Deus vai jogar fora os mentirosos serão jogados fora. Se está escrito que irão para o inferno, todas as nações que se esquecerem de Deus irão para o inferno mesmo. Deus é a palavra é Deus. Observa, o moço do lençol, ele foi exatamente isso que eu estou lhe dizendo, tá? Ele preferiu o que dava certo, em vez de estar no lugar certo. Por quê? Ele saiu com um lençol, e foi que ele achou que naquele momento ia dar certo. Assim é muitos.
Não, deixa eu sair aqui, vai dar certo. Vai dar certo eu mentir. Vai dar certo eu enganar. Não, vou fazer um jeitinho de enganar, de trapaçar. Deixa de tanta nudez espiritual. Não fomos chamados para andar nus espiritualmente, mas sim vestidos. Vestidos. Ele pegou o lençol e achou que estava protegido. Mas a nudez estava ali. E muitos têm pegado qualquer coisa e têm achado fingimento, a falsidade, e têm achado que isso cobre espiritualmente. Não cobre, irmão. Outros querem ser cobertos pela revolta contra Deus. Não, estou revoltado com Deus, não quero conta com Deus. Deus é assim, é assado. Tira essas vestes, esse lençol sujo, que você acha que está lhe protegendo e não está protegendo de nada. E vista as verdadeiras vestes que Deus quer que vistamos. Amém? Nem sempre o que dá certo é certo. Sua ética é ética do momento, da conveniência. Não podemos ser assim. A minha ética é a ética do momento, da minha conveniência. De repente eu, pela minha conveniência, eu não vou pregar mais. Não vou pregar mais. Tá. Justo me disse aquilo, nunca mais eu subo para pregar. Deixe de ser conveniente. Entre na conveniência de Deus. Imagina se Jesus fosse ser melindroso pelo que ele ouviu. Ele não iria à cruz, nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Mas graças a Deus que Jesus não tinha os sentimentos que nós temos. Mas a Bíblia diz, se você e eu nos crucificamos em Cristo Jesus, temos que andar como Ele andou. Por quê? Não somos mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Amém? A turma do lençol não se baseia nos princípios éticos da palavra de Deus, mas naquilo que diz a sua intuição espiritual. É aquilo que, não, eu senti, né? Sabe? Eu senti. Meu irmão, não podemos viver por sentimento. Temos que viver pela palavra. A palavra também diz para mim coisas que eu não sinto. Mas eu tenho que obedecer a palavra. Eu não tenho que obedecer o que eu sinto. Vocês estão entendendo? Se eu fosse viver por sentimento, eu não estaria aqui. Eu procuraria o melhor lugar de pregar no mundo. Mas não são os meus sentimentos que me governam. Quem governa a tua vida e a minha vida, quem nos governa é a palavra de Deus. Os que são cristãos, digam amém. Então diga para si, diga, eu sou governado pela palavra de Deus. Aquele jovem, ele simboliza, aquela atitude dele, simboliza aqueles que querem ser diferentes, mas não fazem a diferença. Sair de lençol, sem nada por baixo, é chamar a atenção. É chamar a atenção. Mas desde quando chamar a atenção é fazer diferença? Aquele jovem foi identificado como um seguidor de Jesus. É seguidor de Jesus. Mas como estava? Apenas coberto com um lençol. Ei, quantos também não passam essa vergonha? Olha, é seguidor de Jesus, mas está fofocando. É seguidor de Jesus,
mas está falando mal do pastor. É seguidor, eita, olhe para mim, é seguidor de Jesus, compra e não paga. Nudez espiritual. É seguidor de Jesus, mas os vizinhos nunca pisou os pés na igreja, porque não dá testemunho para os vizinhos. Identificaram ele como seguidor de Jesus. E como estava o seguidor de Jesus? Nu! No meio da multidão, apenas coberto com um lençol. Eu vou finalizar. Quando lançaram a mão dele, ele estava apenas coberto com um lençol. E quando o lençol caiu, saiu correndo nu. Que vergonha. Aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que estão desprovidos do poder quando precisam se defender. O que foi que ele teve que fazer? Não, eu não sou não. Misericórdia de mim. Eu não sou não. Logo vem negar. Criticamos a Pedro, mas muitos também negam a Jesus através das suas atitudes nos dias de hoje. Porque estão correndo nu. Correndo nu no trabalho, correndo nu na escola, correndo nu na vida social, correndo nu na vida financeira. E haja diferença entre os que servem a Deus para os que não servem. Se você é verdadeiro cristão, assuma isso. Não sou um verdadeiro cristão, mas tem a mão fechada para dizimar, meu irmão. Que bom cristão você é. Que bom cristão você é. A tua nudez está na avareza. A tua nudez está no amor ao dinheiro. E tu não consegues prosperar. Não prospera. Por que não prospera? Porque Deus não usa de engano com ninguém. Ele é justo. Deus sempre vai dar o que nós merecemos. Ele sempre vai abrir porta para os fiéis. Mas quem é infiel, mas vai ter muito que malhar. Vai ter muito que malhar. O jovem precisou se defender quando foi atacado. Precisou usar as mãos para segurar o lençol. Segura aqui, segura acolá, mas o lençol caiu. Diga comigo, mas o lençol caiu. Não pense que você vai se proteger com a sua força humana. Não pense. Não pense que você vai ficar protegido por causa do seu grito grave, aquela voz rouca, potente. Não. Não pense que você vai ficar protegido porque você é muito inteligente nos negócios. Não. O que vai nos fazer ser protegido chama-se fidelidade. Fidelidade. Os que são fiéis são protegidos. Alguém está entendendo alguma coisa dessa mensagem hoje aqui? Está entendendo, irmão? Ele ficou totalmente vulnerável, exposto, desprotegido, nu. Quero dizer uma coisa para a igreja: as máscaras não são seguras. Não. Elas podem cair nas horas mais impróprias.
anda com a calça folgada pela rua, sem cinto, sem nada. E de repente você entra no ônibus e vai ser preciso colocar as duas mãos no corrimão. E é daquele que não põe nada por baixo. Beleza. Beleza. A nossa vida espiritual pode também ficar desprotegida, nua. E quem vai passar vergonha somos nós, não é Deus. Ninguém consegue passar Deus na vergonha. Mas está escrito envergonhados e confundidos. Olha, envergonhados e confundidos são todos aqueles que levantam-se contra ti. Todos aqueles que se levantam contra a palavra do grande eu sou, esses sim serão envergonhados e confundidos. Entenda bem isso. Vestir-se com lençol é um perigo. Ele pode ser arrancado pelos próprios inimigos. Nós temos inimigos. E lá alguém vai dizer, olha como é que ele vive. Ele não é crente? Olha como é que ele vive. Isso é no trabalho, isso é na escola, isso é na vizinhança, é em qualquer lugar. Finalizo dizendo para vocês, quais são as vestes espirituais apropriadas para um seguidor de Jesus. Primeiro, está escrito em Isaías 61:3. Vestes de louvor. Diga comigo, vestes de louvor. O que quer dizer isso? São as vestes que elogiam a Deus, que colocam Deus em primeiro lugar na vida. Ah, eu vou me vestir de canções. A boca fala, mas está cheio o coração do que a boca fala. Então não é cantar. Vestes de louvores não é cantar. São as vestes que elogiam a Deus, que dependem de Deus, que homenageia a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar. Usar vestes de louvor não é apenas caminhar pela vida cantando, porque a gente interpreta louvor apenas como música, mas biblicamente louvor não é apenas música, é uma atitude de adoração, é uma atitude de viver homenageando Deus, colocando Deus no seu devido lugar, que Ele sempre esteve. Ninguém vai conseguir alterar Deus da sua posição. É viver de forma que Deus seja glorificado em nossa vida. A nossa vida tem que glorificar a Deus. É para glorificar a Deus. Não dá, amado, para participar de um culto como esse e quando chegar amanhã na praia, bota uma dose de 51 para mim, porque eu já passei lá, né, pelo meu momento litúrgico, agora eu posso tomar uma. Pelo amor de Deus. Isso é estar enrolado com um lençol cheio de buracos. Mas a veste de louvor, ela engrandece a Deus. Você é cristão aqui, lá e acolá, em qualquer lugar. As pessoas te respeitam não por aquilo que você fala. Aprenda realmente a ser respeitado por aquilo que você é. Íntegro, sincero, honesto, fiel a Deus. Vê se conseguiram derrubar Daniel. Não conseguiram derrubar Daniel. Vê se conseguiram derrubar José. Não. Porque o que é que havia na vida de José? Integridade, vestes de louvor, vestes que exaltavam a Deus, que glorificavam o nome do Senhor. Segunda veste, Isaías 61:10, são as vestes de salvação.
Não viva a vida cristã para ser salvo. Viva a vida cristã porque você é salvo. Quem é salvo e tem certeza, diga amém. Viva a vida cristã porque você é salvo. E não para aventurar. O verdadeiro cristão não aventura a salvação. Ele aceitou a Cristo como Salvador, então ele abraçou a vida de Cristo, ele vive para Cristo, ele é de Cristo. Ele sabe que agora o mundo não mais tem nada a ver com ele. Eu sou salvo, eu pertenço a outra dimensão, eu não pertenço à dimensão nem ao sistema do mundo. Eu agora estou ligado a Cristo e a sua palavra. Quem entendeu, diga amém. E a terceira veste são vestes brancas. Apocalipse 7:19. Veste branca, só quem pode vestir é quem foi comprado. Quem foi comprado por Jesus aí, diga amém. Então as suas vestes têm que ser brancas. Interessante, amado. O diabo pega as coisas e imita. E os crentes realmente não abrem os olhos. Lá no candomblé, o pai de santo, os demônios obrigam as pessoas a vestirem literalmente o branco, para que mostre que eles são filhos daqueles demônios. Aqui você não precisa andar de branco para cima e para baixo, fisicamente falando. Mas seu espírito, a sua vida interior tem que estar sempre alva. Porque a Bíblia diz, o diabo imita aquilo lá no candomblé, mas no meio do cristianismo é uma realidade que alguns crentes não atentam. Eles não atentam para uma vida de justiça, para uma vida de pureza, para uma vida incontaminável. Não! Existem crentes que estão com lençol, apenas coberto com lençol. Se o patrão diz bem assim, olha, hoje eu vou te dar 100 conto para tu mentir. Isso é muito. 50 só resolve o meu problema. Se vende. Se vende. Se vende por migalha. Diga, eu fui comprado. Falem todos, digam, eu fui comprado. Então, não tem negócio. Diga, quem me comprou, não me negocia. Você entendeu, amado? Que tipo de crente você é? Você acha que Jesus te comprou e agora te colocou à venda? Para com isso. Assume o teu papel de filho de Deus. Assume. Mas assume mesmo. Jesus não está na porta aí de qualquer esquina te vendendo. Quanto dá? Quanto dá por esse escravo? Quanto dá por esse escravo? Não. Ele te comprou e você é inegociável. Jesus não te negocia. Você entendeu? Está escrito no livro de Apocalipse, devemos estar sempre com as vestes brancas dos remidos. Isso fala de justiça, isso fala de retidão. Se coloca em pé que eu vou ler esse versículo. Apocalipse 16:15. Eis que venho como um ladrão. De surpresa. Feliz, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, vestes espirituais são para ser guardadas. Amém? Para ser guardada. Preste atenção nisso, meu amado.
O que você tem feito com as suas vestes espirituais? Tirado e jogado lá? Trocado as suas vestes espirituais por um lençol, achando que esse lençol vai te evitar da vergonha? Olha a advertência do Senhor: eu venho sem demora, eu estou vindo, eu estou às portas, eu vou voltar. Bem-aventurado é aquele que vigia, bem-aventurado é aquele que guarda as suas vestes. Para que, igreja? Para que? O que é que está escrito aí? Para que? Para que não ande nu. Existe a nudez espiritual? Claro. Se não existisse a nudez espiritual, não estaria escrito aqui no último livro da Bíblia, no Apocalipse: guarde as suas vestes espirituais, tome conta dela, tome conta das suas vestes espirituais, para que não andes nu e não se veja o que? A sua vergonha. Ei, eu concluo dizendo, preste atenção, olhe para mim. Quão vergonhoso será, quão vergonhoso será ouvir naquele dia: aparte-se. Ei, eu estou falando com você, meu irmão. Quão vergonhoso será ouvir naquele dia: aparte-se, aparte-se. E ele vai falar isso para quem conheceu ele. Ele vai falar isso para aqueles que diziam andar com ele. Ele vai falar isso para aqueles que diziam ser servos dele. Que tipo de veste você tem vestido? Como estão as tuas vestes espirituais? Você é um discípulo vestido ou é um discípulo nu?